Quando eu comecei esse canal, lá atrás, eu fiz aquele videozinho de introdução, onde eu me apresentava, falava quem eu era, sobre o que seria este canal e o que eu falaria sobre aqui no canal. Lembram? Pois bem, uma das coisas que eu falei que seria sobre este canal seria que eu iria falar sobre a cultura do leste e sudeste asiático, K-dramas, dramas no geral, na verdade, K-pop, música, cinema. Eu iria falar sobre essas coisas aqui no canal. Desde então, eu vim pensando comigo mesmo qual seria o primeiro drama do leste e sudeste asiático que eu traria aqui para o canal. Porque, como eu falei no meu videozinho de introdução, os dramas do leste asiático são maravilhosos e cada um à sua maneira merece ser comentado neste canal e por vários outros canais. Pois bem, desde então eu fiquei pensando e analisando qual seria o primeiro K-drama que eu iria trazer pra cá. Como eu não consegui chegar em um consenso comigo mesmo porque eu sou ansioso e impaciente, eu acabei indo assistir, por consequência, os dramas Amor Mora ao Lado e Médicos em Colapso. Eu escolhi assistir esses dois dramas porque ambos os dramas possuem uma temática semelhante, que é justamente a questão do burnout e da depressão. E como, acima de tudo, o audiovisual, ele é uma ferramenta, ele é uma ótima ferramenta de entretenimento, mas acima de tudo, ele é uma ferramenta de crítica também, cá estamos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esses dois dramas maravilhosos que eu assisti. Então, bora lá! Comecemos então pelo drama Médicos em Colapso. No Médicos em Colapso, a gente vai acompanhar a história do Yoon Jong-woo, feito pelo gostoso do Park Hyun-sik, e da Nam Han-yu, feita pela maravilhosa da Park Shin-hye. Jong-woo, então, ele é um famoso cirurgião plástico na Coreia, e que ele acaba tendo a sua vida virada de cabeça para baixo quando ele acidentalmente mata uma de suas pacientes durante um dos seus procedimentos estéticos. Devido à morte acidental dessa paciente, ele acaba sendo acusado de assassinato por parte da família da paciente dele, e ele tem que enfrentar uma série de julgamentos do tribunal, julgamento do tribunal e julgamentos da própria sociedade, porque por consequência disso, toda a fama e título que ele havia conseguido durante muito tempo, ele acaba perdendo e fazendo com que a sua vida vire de cabeça para baixo. Já a nossa querida Nam Han-yu, ela é uma excelente anestesiologista que está tentando ali crescer na sua profissão, né? Mas que infelizmente ela acaba tendo algumas dificuldades porque ela tem um grandíssimo de um filho da puta como chefe. Ele simplesmente joga as coisas para a coitada fazer e depois ele recebe todos os créditos por conta deste trabalho pesadíssimo que ela fez. Eventualmente, todo esse estresse acumulado e mais umas coisinhas que a gente vai sabendo ao longo da série acabam resultando numa colicistite aguda no meio da rua, quando ela estava tentando atravessar, fazendo com que ela quase sofra um acidente fatal de trânsito. Basicamente, para vocês que não sabem, colicistite aguda é uma inflamação na vesícula biliar que causa uma dor enorme no abdômen superior. Viu só? Aqui não é só piadinhas e falar de gente que as pessoas são gostosas. Aqui a gente tem conteúdo também. Depois desse quase acidente que ela teve, ela percebe que isso deixou um certo trauma nela na hora de atravessar as ruas e por conta disso, e também um pouco relutantemente, ela decide ir até um psiquiatra, marcar uma consulta com um psiquiatra para tentar ver ali como que ela pode resolver este problema que ela recém adquiriu. O problema realmente é que quando ela vai no psiquiatra, ela acaba descobrindo que ela também não só contraiu esse trauma na hora de atravessar a rua, como também contraiu ali um leve burnoutzinho e também, em adição a esse combo maravilhoso, ela também contraiu depressão. Olha que
combo maravilhoso. Trauma, depressão e burnout. Ai, que coisa linda. Depois dela ter a ciência desses seus problemas, ela decide por então, depois de pensar muito, né, ela decide por então pedir demissão do seu trabalho e ela faz isso da melhor forma possível, que é chutando a canela do chefe dela, o chefe babaca. Esses dois personagens, então, eles acabam chegando no fundo do poço de suas vidas, ambos cada um com seus problemas, e depois deles se encontrarem, ou melhor, se reencontrarem, porque afinal de contas eles já estudaram no passado, eles fizeram a escola juntos, eles tinham até uma pequena rixa um com o outro para saber quem ficaria ali em primeiro lugar na escola, mas eles acabam por força do destino, ou sei lá, pela força dos protagonismos das séries coreanas, eles acabam se reencontrando. E ali, depois dos dois saberem que os dois estavam meio que no mesmo fundo do poço, eles decidem que a partir daquele momento eles seriam o apoio um do outro, fazendo com que eles saiam deste horrível fundo do poço em qual eles estavam. Pulando agora para o nosso segundo drama, nós vamos ao Amor Mora ao Lado, o drama Amor Mora ao Lado. Neste drama, a gente acompanha a vida da Baek Sung-hyo, feita grandissimamente, maravilhosamente, pela também maravilhosa Jung So-min, e o lindíssimo do Choi Sung-hyo, feito por mais um grande gostoso, que é o Jung Hae-in. A Baek Sung-hyo e o Choi Sung-hyo, eles são amigos de infância, né? Eles praticamente viveram a infância inteira juntas, né? Desde crianças e bebês até a maior idade. O Choi Sung-hyo vive praticamente a vida inteira deles com a família da Baek Sung-hyo, porque os pais dele, devido ao trabalho dos pais deles, que o pai era médico traumatologista no Hospital Universitário da Coreia e a mãe era analista internacional. Isso fazia com que os dois raramente ficassem em casa, então ele acabou tendo que ir várias vezes para a casa da Baek Sung-hyo para que eles pudessem cuidar dele lá. Por isso, então, praticamente os dois vivem e crescem juntos, até, obviamente, eles adquirirem a maioridade e cada um seguir o seu rumo profissional. A Baek Sung-hyo, ela se torna uma grande analista de dados, ela consegue um emprego maravilhoso fora da Coreia, lá nos Estados Unidos, ela acaba indo trabalhar para uma empresa americana, o que faz ela se mudar da Coreia para os Estados Unidos, e lá ela segue a vida dela normalmente, ela encontra um boyzinho lindo que pede ela em casamento e ela já estava, tipo, tudo pronto e preparado para continuar e seguir com a vida dela lá nos Estados Unidos. O Choi Sung-hyo, inicialmente ele se tornaria um atleta de natação, né? Um atleta profissional de natação, mas devido a um acidente de carro que ele sofreu durante a adolescência dele, ele acaba tendo que desistir desse sonho, infelizmente, e ele acaba seguindo um rumo de arquiteto. Ele se torna um arquiteto ligeiramente famoso lá na Coreia, para ele seguir seu rumo profissional. As coisas iam muito bem para Baek Sung-hyo, tanto para Baek Sung-hyo como para o Choi Sung-hyo, porém, em um determinado dia, inteiramente do nada, a Baek Sung-hyo decide voltar para a Coreia, e não avisa nem para a família, nem para o Choi Sung-hyo, ela simplesmente decide aparecer lá na Coreia. Os motivos pela qual a Baek Sung-hyo ela volta para a Coreia, eu vou falar deles no momento de spoiler, mas aqui eu vou simplesmente dizer que ela teve seus motivos para voltar para a Coreia e também teve os seus motivos para se demitir do emprego e também cancelar o casamento que ela estava prevista com o boyzinho lindo dela. E aí isso obviamente deixa tanto o Choi Sung-hyo como a família da Baek Sung-hyo surpresos e chocados por essa decisão, porque praticamente ela tinha tudo o que ela precisava para ter uma ótima vida lá nos Estados Unidos, mas por motivos que a gente vai descobrindo ao longo da série, que eu vou falar no momento de spoiler, ela decide então voltar para a Coreia do Sul. Como eu falei antes, eu acabei indo assistir esses dois dramas um seguido do outro, porque ele possui uma temática semelhante, ele possui as suas temáticas iguais, obviamente falando de pontos de vista diferentes. Que é a questão do burnout, que é esse trabalho excessivo de uma pessoa que acaba fazendo com que ela adoeça, e a depressão, que é essa doença que infelizmente assola muita gente hoje em dia.
Esses dramas, então, eu gosto de chamar eles de dramas confortos. E dramas confortos, eu acho que é uma coisa que o leste e o sudeste asiático fazem muito bem. Matheus, o que seria dramas confortos? Dramas confortos, eles são basicamente aqueles dramas do leste e sudeste asiático que tem uma roupagem mais de conforto. Ele é aquele drama que ele vai te abraçar, ele é aquele drama que ele vai te fazer um carinho na cabeça, ele é aquele drama que ele vai dar um tapinha nas suas costas e ele é literalmente aquele drama que vai chegar pra você e falar: vai ficar tudo bem, não se preocupa. Nesse tipo de drama, a gente tem temas muito mais complexos, temas reais e muito mais complexos. A gente tem um personagem que tenta ali lidar com os seus problemas, então a gente tem um personagem com uma carga dramática muito mais pesada, né? E ele também é aquele drama que realmente vai te botar para pensar sobre a sua vida, sobre o que você faz a vida, como você pensa sobre a sua vida, e é aquele drama que vai te botar para pensar horrores sobre os caminhos que você tá levando ou que você pode ter levado, que você tentou levar lá atrás, enfim, ele vai te botar pra pensar. Geralmente, e eu não tô falando que isso é uma regra, mas geralmente esses dramas eles são muito mais voltados pro mundo real, com personagens com dilemas reais, com problemas reais. Então, geralmente, esses dramas eles não são muito de fantasia. Apesar de existir sim alguns dramas que eu pelo menos considero como drama conforto, né? Eu gosto de chamar eles assim, que tem a sua temática de fantasia, eles têm ali um pouco de fantasia e tem também a sua carga real e pesada. Então, voltando para os dois dramas que a gente está falando, como eu falei antes, esses dramas confortos eles são voltados em temáticas reais. Então, no O Amor Mora ao Lado, a gente tem a temática, como eu falei antes, a temática do burnout e a temática da depressão nos seus personagens. Então, durante todo esse drama conforto, a gente vai ver o personagem, a gente vai acompanhar o personagem caminhando, caindo, chorando, se estressando. A gente vai acompanhar esse personagem desde o processo em que ele descobre o problema dele até o final, onde ele encontra a cura para este problema dele. Esses dramas que eu chamo de dramas confortos, eles são muito bem desenvolvidos, eles são maravilhosos e eles são feitos com muito carinho e cuidado. Isso é uma coisa que eu acho que o leste asiático e o sudeste fazem muito bem, que é esse cuidado e esse carinho na hora de se fazer alguma obra audiovisual com essa temática, né? A gente também tem muito desse carinho, desse cuidado em dramas que a gente chama de slice of life ou pedaços de vida, né? Mas aí é uma outra temática para um outro vídeo. Eu não sei com relação a vocês, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês, muito provavelmente já, ou se não aconteceu, vai acontecer quando você começar a assistir esses tipos de dramas, dramas conforto, ou slice of life. Mas uma coisa que eu acho muito legal nesse tipo de drama é que ele muitas das vezes ressoa com nós telespectadores que estamos do outro lado da tela. Como assim, Matheus? Muitas das vezes o personagem que a gente está assistindo, ele muito provavelmente passa ou vai passar por um problema que nós já passamos. Então, eu acho muito legal quando o drama faz isso, porque meio que é uma forma de conforto que, como eu falei antes, né? É uma forma de conforto que o drama traz pra gente. Ele literalmente, tipo, abraça a gente e fala com a gente do tipo, ó, relaxa, vai ficar tudo bem, você não precisa ficar nervoso. No final as coisas vão dar certo. Então, muitas das vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, em vários dramas que eu já assisti, mas muitas das vezes o drama ele ressoa muito com você, os personagens ressoam muito com você, porque muito provavelmente você já passou pela mesma coisa que o personagem está passando. Então você vê todo o sofrimento, você vê toda a tristeza, toda a raiva, todo o nervosismo que o personagem passa, e você lembra da sua época ou o seu momento, ou você lembra que você está vivendo este momento também, e você meio que não se sente sozinho, sabe? Eu acho muito legal
quando esses dramas, confortos ou slice of life fazem isso com você. E é por isso que eu falo que o leste e o sudeste asiático fazem muito bem esse tipo de drama e que eles fazem com um carinho e uma delicadeza na hora de produzir todo ele. Esse tipo de drama, ele é maravilhoso e eu recomendo para todo mundo assistir esse tipo de drama, porque ele realmente é um acalento, um conforto que ele te dá, seja lá em qual momento da sua vida estressante você está passando. Bom, agora como de costume, este é o momento de spoiler deste meu vídeo, deste meu canalzinho. Então, a partir daqui eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem nos dramas, nesses dois dramas. Vou dar alguns spoilers. Então, se você não assistiu esse drama, quer assistir esses dramas, pausa o vídeo aqui, vai lá assistir e depois você volta aqui pra gente continuar essa conversa. Se você não liga pra spoiler, ou então se você já assistiu esses dois dramas, pode ficar que eu vou continuar falando mais sobre esses dois dramas maravilhosos. Começando então esse momento de spoiler pelo drama Médicos em Colapso. O Médicos, eu amei esse drama. Ele é um drama que dá pra você se divertir, ele é um drama que dá pra você curtir horrores, é um drama que você vai chorar, você vai rir. Ele é um drama muito gostosinho de se assistir. Ele é um drama que ele não possui uma carga dramática muito pesada, igual é o caso, por exemplo, do O Amor Mora ao Lado, né? Mas isso eu falo um pouquinho mais lá pra frente. Mas ele é um drama que ele é realmente a definição de drama conforto. Ele é aquele drama mais confortável, ele é aquele drama que ele vai te abraçar, que ele vai chegar pra você e vai falar, relaxa, vai ficar tudo bem, você não precisa se estressar. Ele tem mais essa roupagem, um pouco diferente do Amor Mora ao Lado. Uma coisa que eu gostei que esse drama trouxe, inclusive, enquanto eu estava assistindo esse drama, eu também assisti um vídeo no Instagram falando sobre essa temática, que é justamente a temática da meritocracia, esse discurso sobre a meritocracia. Basicamente, se você não sabe o que é esse discurso de meritocracia, ele é basicamente um discurso onde eles falam assim, se você se esforçar, você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Não é exatamente verdade, né? Porque, basicamente, o discurso da meritocracia, ele invalida todo e qualquer outro campo da sua vida, né? Então, por exemplo, esse discurso da meritocracia não se aplica, por exemplo, um garoto que possui uma renda financeira boa, uma renda financeira muito pesada, que permite com que ele contrate um professor particular para ele poder estudar uma matéria em que ele está tendo muita dificuldade, para ele no final conseguir fazer uma prova e passar numa faculdade de prestígio. Essa pequena referência que eu acabei de dar, esse pequeno resumo que eu acabei de dar, ele é um resumo da vida do nosso protagonista, do Yeon Jong-woo. Porque basicamente é a vida dele, sabe? A família dele é uma família poderosa em questão financeira, é uma família de bastante dinheiro e é uma família que tem a condição de pagar um professor particular para ele na matéria de matemática, que é o que ele está tendo problemas, para no final ele conseguir fazer a prova do vestibular e passar na tão sonhada faculdade que ele queria entrar, essa faculdade de muito prestígio ali na Coreia. Essa vida e esse resumo, ele não se aplica para nossa protagonista feminina, que é a Nam Han-yu. A Nam Han-yu, ela já vem de uma família mais pobre, ela vem de uma família que está todo dia ali lutando e se esforçando no restaurante deles para conseguir pagar uma escola boa para ela, para conseguir dar os melhores livros e melhor estudo para ela, para conseguir colocar alimento na mesa, colocar comida na mesa, pagar as contas de casa todos os dias. Então, eu acho que já pela essa diferença dá para entender o porquê que esse discurso não funciona. Inclusive, esse discurso, ele é, como eu falei antes, ele é colocado na série na pele da Nam Han-yu. A própria personagem, um dia ela fala que eu achava que essa coisa de se esforçar, que se eu me esforçasse bastante, eu ia conseguir, eu ia alcançar alguma coisa na minha vida, eu ia conseguir passar na faculdade que eu queria.
o que acaba não sendo verdade. Ela acaba passando numa faculdade, só que é uma faculdade meio que de segunda. Não é uma faculdade ruim, mas é uma faculdade, mas não é a mesma que ela queria passar. E aí, onde que entram os problemas desse discurso? Levando mais para o contexto da série. Como eu falei antes, a própria Nahanyu, ela achava que se ela se esforçasse bastante, ela ia conseguir alcançar essa vida que ela tanto queria. O problema disso é que ela acaba encurtando algumas coisas na vida dela, como, por exemplo, alimentação, descanso, entretenimento. Ela chega a um ponto em que ela literalmente toma café solúvel sem água. Ela literalmente abre o pacotinho de café, põe dentro da boca e toma com um pouco de água. Isso, na verdade, acaba se tornando a colicistite dela no futuro, porque ela literalmente, tipo, não estava se alimentando direito, ela não estava descansando direito, ela vivia o dia inteiro com a cara enfiada no livro, e ela acaba fazendo isso, ela acaba encurtando a sua vida devido a esse discurso de que se ela se esforçasse muito, ela ia passar na faculdade, ela ia trazer orgulho para a família dela, ela ia se tornar uma grande profissional, o que ela se torna, mas só que os meios que ela teve foram errados, o que acabou levando ela nessa série de consequências que ela acaba tendo na vida adulta, que é a depressão, o burnout e a colicistite aguda. Então, no fim, a gente consegue entender o problema desse discurso de meritocracia, porque muitas das vezes as pessoas não estão no mesmo nível, as pessoas não estão na mesma escada. Enquanto uns estão subindo uma escada de não sei quantos degraus, outros estão pegando uma escada rolante, que eles simplesmente precisam ficar parados que eles vão subir sozinhos, sabe? Então, é exatamente esse o problema que a série traz, é que muitas das vezes, quando a pessoa fala sobre esse discurso, ela não está no mesmo nível ou nos mesmos problemas que a pessoa para qual ela está falando. A gente pode ter como exemplo a vida da Namhanyu, porque de tanto que ela ficava enfurnada nos livros, ela ficava dia e noite estudando, anotando, fazendo um monte de coisa, ela acaba desenvolvendo a colicistite, ela acaba tendo o burnout, ela acaba tendo a depressão, porque a partir do momento que ela decidiu encurtar as refeições dela, a partir do momento que ela decidiu tomar aquele café solúvel puro, sem misturar com nada, a saúde dela acaba ficando debilitada. A partir do momento que ela fica fixada em demonstrar serviço, porque o idiota do chefe dela falava que um dia ela ia conseguir essa tão sonhada promoção, o que, spoiler, ela não consegue, o filho da puta do chefe dela consegue no lugar dela, ela acaba desenvolvendo o burnout. E depois de tudo isso, depois que ela se dá conta de que todo o esforço que ela fez foi em vão e que isso não levou ela para o lugar onde ela achava que ela iria com esse discurso, ela acaba desenvolvendo a depressão. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, tanto na hora de ouvir esse discurso, como na hora de reproduzir esse discurso. Porque muitas das vezes a gente não está no mesmo nível. Como eu falei antes, uns estão subindo umas escadas de 90 degraus e outros estão pegando uma escada rolante onde eles simplesmente precisam ficar parados, né? E assim, nisso não é, por exemplo, eu não estou querendo jogar um balde de água fria em vocês e falar que nada do que vocês querem vai funcionar. Muito pelo contrário, eu incentivo que vocês vão. É por isso que eu falo que esse discurso ele é um pouco mentiroso, porque sim, esse discurso acaba invalidando ou muitas outras áreas da nossa vida, mas a gente também precisa lembrar que as coisas não vão cair no nosso colo, principalmente as pessoas que realmente estão subindo a escada de 90 degraus, né? As coisas não vão cair no nosso colo, gente. A gente precisa realmente ir atrás, a gente precisa correr, a gente precisa fazer o nosso, a gente precisa se esforçar, né? Isso realmente é verdade. Mas essa ideia de estude enquanto eles dormem ou trabalhe enquanto eles se divertem é errada, é erradíssima, porque enquanto você está se matando de trabalhar enquanto a outra pessoa está dormindo, ela está colocando o sono dela em dia. E isso é importante para nossa saúde física e para nossa saúde mental. Enquanto outras pessoas estão saindo para beber e para se divertir, enquanto você está estudando, a pessoa está se divertindo, o que é importante para nossa saúde mental, física e social, né? Então todas essas coisas elas são importantes.
Obviamente, o estudo e os nossos esforços são importantes, mas também é importante a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde social, a nossa saúde espiritual. Todas essas coisas também são importantes e a gente tem que dar o devido tempo para elas. Então, de novo, eu não estou jogando um balde de água fria em vocês, mas é só simplesmente, tipo, alertar vocês de que, tipo, talvez as coisas não sejam exatamente assim, né? A gente não precisa sacrificar a nossa diversão, sacrificar o nosso sonho, sacrificar a nossa saúde para a gente conseguir aquilo que a gente quer. A gente consegue aquilo que a gente quer também indo num barzinho beber, conversar com os amigos, a gente consegue aquilo que a gente quer tendo uma boa noite de sono, a gente consegue o que a gente quer dando um dia de folga pra gente. Essas coisas são muito importantes para nós e para todos à nossa volta também. Uma coisa que eu acho que as duas séries fazem muito bom é justamente a questão do espaço. Quando você se tem, ou quando você é uma pessoa que passa por esse tipo de problema, o burnout, depressão, ansiedade, é muito importante que tanto nós, pessoas que estamos sendo afetadas, como nós, pessoas que estamos ao redor dessa pessoa sendo afetada, é muito importante se dar o devido espaço. Matheus, isso quer dizer que você precisa largar de mão dessa pessoa? Não, em hipótese nenhuma isso deve acontecer. Mas, basicamente o que eu tô querendo falar é aquele negócio de estar distante, mas não estar longe, sabe? A última coisa que uma pessoa com depressão precisa saber é que ela tem depressão. Ela sabe que ela tem depressão, obviamente. Depois que é diagnosticado através de um especialista, né? Depois que a pessoa é diagnosticada, ela tem ciência que ela tem isso, ela não precisa ficar sabendo disso todo santo dia, né? A pessoa já tem a ciência disso, inclusive isso é uma das coisas que acaba agravando o problema dela. Ela tem ciência, mas muitas vezes ela não sabe como ela consegue sair disso. Então, por exemplo, no Médicos em Colapso, a gente tem o Yang Jong-woo, que é a pessoa que ajuda a Nam Han-yu ali no seu problema, né, de depressão e burnout, mas ele é uma pessoa que, diferentemente da família dela, ele dá o devido espaço para ela. E eu não tô falando que a família dela fez errado ou fez merda ali na hora. Na verdade, eu consigo entender a versão, a visão da família dela, né? Porque é uma família muito carinhosa, ela é uma família muito preocupada com ela, mas é uma família que realmente não sabe lidar com esse problema. Eles nunca tiveram que lidar com esse problema, eles nunca imaginaram que um dia eles iam lidar com esse problema. Então, o que eles tentam fazer é uma ajuda, e é uma ajuda muito importante, né? É de suma importância, um apoio familiar, só que ele é um pouco excessivo, ele é um pouco demais. E, de novo, eu entendo a visão deles, eles nunca lidaram com isso antes, então eles não sabem como lidar. Mas é importante pra gente pegar esse exemplo e, tipo, saber que às vezes é importante a gente dar um devido espaço para a pessoa, ou você que está passando por isso, se ter este momento de espaço, né, esse momento sozinho. Que é inclusive o que o Yang Jong-woo faz, né? Ele dá o devido espaço para Nam Han-yu, ele não força ela a falar dos problemas dela, ele não questiona ela sobre nada dos problemas, muito pelo contrário, ele pega ela, leva ela para um barzinho para encher a cara, leva ela para o fliperama para jogar um jogo, leva ela para comer uma comida diferente, uma comida gostosa. Então é muito do que ele faz que é o certo ou deveria ser o certo. Inclusive, toda essa ideia eu acho que se resume muito bem com uma das frases que o próprio drama fala, né? Que é justamente a frase de às vezes um consolo sutil e discreto é muito mais eficiente, o que é muito verdade, né? Às vezes você tá só ali com a pessoa, ouvindo o problema dela, ou levando essa pessoa para se distrair, para espairecer a cabeça, são coisas muito mais eficientes do que você simplesmente ficar ali na frente da pessoa falando pra ela, fala qual é o seu problema, fala o que você quer. Tipo, um consolo mais sutil, mais discreto é muito mais eficiente do que você ser incisivo e ficar ali em cima dela. Pelo menos é o que eu acho e o que o drama fala também. O drama, no geral, ele é uma maravilha, eu amei assistir esse drama.
O casal secundário, ele é simplesmente delicioso, porque ele não é um casal muito desenvolvido, e isso não é um problema. Ele, na verdade, é um casal bem simples, né? São duas pessoas que têm suas vidas em comum, ambos os protagonistas possuem filhos, ambos os protagonistas lidam com as dificuldades da maternidade e da paternidade. Então eles são pessoas que têm muito em comum e que se juntam. Eles são pessoas que se juntam e que se gostam. Então é um casal secundário que ele não é muito bem desenvolvido, mas isso não é um problema para eles. Ele é um casal, tipo, muito simples. Eles são só duas pessoas que têm vidas em comum e que se gostam. Eu achei isso maravilhoso. Eu acho isso muito gostoso e também, tipo, você acaba escolhendo bem as pessoas com a qual você deixa o seu holoforte. Um holoforte especial vai para a personagem, a mãe da Nam Han-yu, a nossa querida Kong Won-soo. Ela é simplesmente maravilhosa, ela foi simplesmente maravilhosa e ela definitivamente se tornou uma das minhas personagens favoritas dessa série. A atriz que faz o papel da mãe da Nam Han-yu é a Jung Hye-jin, que é uma das grandes atrizes da Coreia. E ela tira de letra essa mãe preocupada, carinhosa e que se importa definitivamente com a sua filha. Indo agora para o nosso segundo drama, né, O Amor Mora ao Lado. Eu amei esse drama tanto quanto o próprio Médicos em Colapso. Porém, O Amor Mora ao Lado, apesar de terem as temáticas semelhantes, O Amor Mora ao Lado ele consegue se sair bem diferente do Médicos em Colapso. Diferente do Médicos, O Amor Mora ao Lado ele tem uma carga dramática muito maior e mais pesada, né? Ele ainda assim é um drama conforto, porque a gente vê todo o problema que a Bae Sung-hyo passa, a gente entende por tudo que ela passa, a gente vê os conflitos que isso gera dentro da família dela, e a gente tem, obviamente, toda a moral da história em cada episódio. Mas ele acaba sendo mais pesado, porque a gente vê muito do que ela sofre, do que ela sofreu, e as coisas que isso e as consequências que isso traz devido a essa volta repentina dela para a Coreia. No Amor Mora ao Lado, diferente do Médicos em Colapso, a gente acompanha somente a Baek Sung-hyo com os seus problemas de depressão e burnout, né? Diferente no Médicos, a gente acompanha o problema tanto da Nam Han-yu quanto do Yoon Jung-woo. No Amor Mora ao Lado, a gente só acompanha os problemas da Baek Sung-hyo. Outra coisa que é diferente do Médicos é que no Amor Mora ao Lado a gente acompanha a Baek Sung-hyo depois desse problema de burnout e depressão. A gente não acompanha, diferente do Médicos, a gente não acompanha o momento em que ela descobre que ela tem burnout, o momento em que ela descobre que ela tem depressão, e a gente acompanha toda a série até o momento em que ela se cura desse problema. A gente, na verdade, acompanha justamente o pós. Tipo, ela já sabe que ela tem esse problema, ela já sabe também sobre o câncer no estômago dela, ela já sabe sobre a depressão, sobre o burnout, e, inclusive, ela já resolve todos esses problemas lá nos Estados Unidos e volta para a Coreia do Sul, justamente para se reencontrar ali depois de tudo isso que ela passou lá nos Estados Unidos. No Médicos, a família da Nam Han-yu, ela acaba sendo mais carinhosa, mais confortante e mais amorosa. Na família da Baek Sung-hyo, a gente tem uma coisa mais conturbada, uma coisa mais gritante e várias coisas acontecendo ali na família, né? Isso torna a família da Baek Sung-hyo ruim? Não, muito pelo contrário. Ele é uma família boa, mas que, assim como a família da Nam Han-yu, eles não sabem como lidar com o problema da filha. Falando agora um pouco dos personagens e também um pouco da diferença dos personagens do Amor Mora ao Lado com os personagens do Médicos. A gente vai começar pelas personagens principais, que é as mães. No Médicos em Colapso, a gente tem uma mãe mais carinhosa, uma mãe mais amorosa, uma mãe mais confortante. No Amor Mora ao Lado, a gente já tem uma mãe mais explosiva, a gente tem uma mãe mais enérgica, ela briga, ela grita,
E não que isso seja ruim, não que a mãe da Nam Han-ryu seja melhor que a mãe da Baek Sun-hyo. Muito pelo contrário, ambas as mães são maravilhosas, mas como eu falei antes, no caso da família, as mães também não sabem como lidar, ambas as mães não sabem como lidar com esse problema da filha, com o caso da depressão, com o caso do câncer, com o caso do burnout, elas não sabem como lidar, então elas lidam da maneira que elas acham melhor, simplesmente isso. No Amor Marolado, a mãe da Baek Sun-hyo é a Nam Mi-suk, e quem faz essa personagem é a atriz Park Ji-yeon, que também é muito famosa na Coreia. Acho que muita gente já viu várias vezes ela em vários dramas coreanos. Eu acho que aqui as mães roubam a cena. Elas literalmente se tornaram as minhas personagens favoritas nessa série toda. Elas são muito maravilhosas e as atrizes conseguem captar muito bem essa coisa, essa angústia da mãe de tentar ajudar a sua filha, o seu filho, e não saber como, sabe? Não saber por onde começar, não saber o que ela precisa fazer, o que ela precisa deixar de fazer. Então eu acho que as mães realmente deram um show, as atrizes que interpretaram as mães deram um show de atuação em ambos os dramas. O personagem do Jung Hae-in, que é o Choi Sung-hyo, ele é a definição de um green flag. Ele é a definição de homem que todo mundo deveria procurar, que todo mundo deveria ter. Ele é simplesmente maravilhoso. Quando o Choi Sung-hyo encontra a Baek Sun-hyo, ele não faz muitas perguntas. Obviamente ele pergunta, tipo, o que você tá fazendo aqui? Por que você veio pra Coreia sendo que você tinha sua vida toda lá nos Estados Unidos? Mas, de certa forma, a Baek Sun-hyo, ela foge dessa pergunta, porque ela não quer responder, ela não quer ter que sentir que as outras pessoas estão tendo dó dela, enfim, ela tem muitas complicações com relação a isso, mas ela não responde, ela acaba fugindo dessa pergunta do Choi Sung-hyo. Então, ele pergunta, ela foge dessa pergunta e ele entende que alguma coisa está errado, então ele dá o devido espaço para ela, para que quando ela se sentir confortável, vir falar com ele sobre todo esse problema que ela teve. É a definição de green flag, gente. Ele é lindo, ele é gostoso e ele é um grandíssimo de um homem. É o que todo mundo sonha em ter. A Baek Sun-hyo, em contrapartida, ela acabou se tornando para mim um pouco irritante. O porquê ela se torna um pouco irritante? Porque por todas as decisões que ela tomou, todas as coisas que ela fez durante toda a série. E assim, eu entendi a vida dela, eu entendi a visão dela, eu entendi pelo que ela passou, eu entendi o que ela sentiu, tudo isso eu entendi, tá? Eu entendi, eu compadeço desses sentimentos com ela. Mas o problema é que ela realmente segurou tudo isso, tudo que ela estava entalada na garganta, tudo que ela estava explodindo por dentro, ela segurou até o último minuto, até onde ela realmente não conseguiu segurar mais, até onde ela não conseguiu esconder mais. E isso pra mim foi muito angustiante ver, porque tipo, você vê que ela tá sofrendo, você vê que ela sofreu e que isso ainda é um problema pra ela, só que ela não fala, ela não abre, ela não responde. E de novo, eu entendi pelo que ela passou, eu entendi o que ela sentiu, eu compadeci dos sentimentos dela. Mas é que isso chegou num nível que, tipo, tava se tornando um problema e que isso ia se tornar um problema ainda maior se ela continuasse desse jeito. Porque, assim, gente, você tem que chegar num limite em que ou você fala e encara as coisas de frente, ou você vai adoecer e, tipo, vai ficar de cama pro resto da sua vida, o que não se deve acontecer em hipótese nenhuma. Mas a questão com a Baek Sun-hyo é que ela é a filha mais velha, ela teve toda essa carga de ser a mais responsável, ser a filha pródiga que dá uma boa qualidade de vida para as mães, para a mãe, né? Então tem muito dessa questão e é por isso que eu falo que eu entendi e entendo o ponto de vista da Baek Sun-hyo. Mas ainda assim, não justifica toda aquela segurança que ela tem. Então assim, eu entendi pelo que ela passou, eu de fato entendi. Mas ainda assim, foi muito angustiante ver tudo aquilo e ver ela sentir tudo aquilo e não falar pra ninguém, não explodir com ninguém, não
soltar isso pra ninguém. Porque assim, gente, quanto mais você segura, mais mal vai fazer pra você, mais difícil vai ser pra você, e mais difícil e mal vai ser pras pessoas ao seu redor. Então assim, eu entendi tudo pelo que ela passou, mas foi angustiante e irritante de assistir. Até o ponto em que finalmente todo mundo descobre sobre o câncer que ela teve, sobre a questão do burnout, sobre a questão da depressão dela, né? Então foi angustiante até o momento em que todo mundo descobre, pelo menos pra mim. Outros personagens que merecem ser mencionados aqui são, obviamente, os personagens secundários, o nosso casal secundário. Diferente do Médicos, esse casal já é um pouco mais trabalhado, ele já é um pouco mais elaborado, ele já tem uma carga dramática bem maior, né? E, de novo, ambos os casais secundários, eles são maravilhosos. A diferença é que no Médicos, ele é um casal mais simples, sem muitas complicações, sem muitas reviravoltas. São simplesmente duas pessoas em comum que se gostam. No Amor Mora ao Lado, ele já é um pouco mais trabalhado, ele já tem uma carga dramática maior e já tem toda um holofote especial para eles. Uma menção honrosa vale para as personagens que são as lavandas no drama O Amor Mora ao Lado. Que delícia que foi acompanhar as lavandas. As lavandas são o grupo de amigas, de mães, da série, né, onde tem a própria mãe da Baek Sung-hyo e a mãe do Choi Sung-hyo. E, assim, foi uma delícia acompanhar elas. Elas são maravilhosas e elas são aquele tipo de amizade que dá gosto de ver, dá gosto de assistir. Porque elas são aquela amizade de escola, elas são aquela amizade do tempo de escola delas. E que permaneceu durante toda essa vida delas até agora. Né? Então, tipo, elas já estão todas grandes, casadas, cada uma delas tem o seu filho, sua filha. Elas já estão meio que com sua vida formada. Mas mesmo assim elas continuam essa amizade. E aí elas continuam nas brigas, nas tristezas, nas incertezas. É uma delícia, foi uma delícia acompanhar esse grupo de amigas. Para terminar então esse vídeo com chave de ouro, eu queria falar sobre uma coisa que eu achei maravilhosa nesse drama. Uma curiosidadezinha que eu não sei se todo mundo percebeu ou se entendeu essa curiosidade pequena. Se você prestou bem atenção aos episódios, em cada episódio desse drama, você então percebeu que o episódio ele começa com um título, mas ele termina com outro. Por que disso, Matheus? O que eu consigo entender disso é que talvez tanto nós como os telespectadores, quanto os próprios personagens, eles nunca terminam o episódio da mesma forma que eles começaram. Como assim? A gente tem títulos que, por exemplo, eles começam com ódio, mas que ao final eles terminam com amor. Então você tipo passa do ódio ao amor. A gente tem outros títulos que começam com linha de parada. E aí, ao final do episódio, ele muda para linha de partida. Ou seja, a gente começa de trás para frente. Para entender todo o contexto da história, a gente precisa começar de trás para frente. Então, assim, em termos de produção audiovisual, eu achei isso uma ideia maravilhosa, porque é justamente aquilo que eu falei antes. Ele te dá a sensação, tanto para o próprio telespectador quanto para os próprios personagens, que eles não terminam o episódio da mesma forma que eles começaram. Eu achei isso uma sacada de gênio, e eu acho que isso é merecedor de parabéns e de palmas para a produção da série. Eu achei isso incrível, esse detalhezinho pequeno, mas que, tipo, faz toda a diferença no significado e no sentido da série. E, obviamente, cada episódio, com o seu título, tem relação com o que eles passam ali no episódio. Eu simplesmente achei essa ideia maravilhosa. E eu achei suma necessidade comentar sobre isso aqui nesse vídeo. No mais, meu povo, o vídeo termina por aqui. Esse é o final do meu resumo da minha review dos dramas Médicos em Colapso e O Amor Mora ao Lado. Como de praxe, gente, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, comente aqui embaixo o que você achou desses dois dramas, o que você achou de Médicos, o que você achou do Amor Mora ao Lado, se você assistiu um, se você assistiu o outro, se você assistiu os dois e consegue fazer um paralelo, não sei. Comente qualquer coisa pra gente conversar sobre esses dois dramas maravilhosos.
Comente também aqui embaixo quais outros dramas você quer que eu traga aqui pro canal, quais outros dramas você quer conversar sobre, você quer que eu fale sobre, porque é só a pontinha do iceberg dos dramas do leste asiático. Eu pretendo muito trazer muitos outros dramas da Coreia, do Japão, da China, da Tailândia. Pretendo trazer também alguns BLs, sim. Então não deixe de comentar aqui embaixo o que você quer que eu traga aqui para o canal. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo como de costume. Não deixe de me seguir nas redes sociais, em cada uma delas, porque em cada uma delas eu falo sobre os vídeos, falo quando tem vídeo novo, falo quando inclusive não tem vídeo novo, porque inclusive esse vídeo aqui era para ter saído lá atrás, mas devido a probleminhas técnicos eu tive que regravar todo ele, e aí eu acabei postando lá no Instagram, nos stories. Então não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, vão lá, comentem também nas minhas redes sociais quais dramas você quer que eu traga, quais assuntos você quer que eu traga sobre o mundo do audiovisual, música, games, filmes, séries, livros. Comente lá embaixo, não deixe de me seguir. E é isso, gente. Um beijo e até mais.